Fala galerinha, tranquilo? Beleza? Vamos para mais uma aulinha de Química. Dessa vez, ligação covalente. Olha só pessoal, em aulas anteriores sobre ligação iônica, propriamente dito falando, a gente viu que nas ligações químicas, relacionadas às ligações iônicas, há perdas e ganho de elétrons. Onde o elemento, onde o átomo que perde elétron, ele se transforma num cátion. Tá? E o átomo que ganha esses elétrons que foram perdidos, ele se transforma em um ânion, tranquilo? E aí, nesse caso, eu tenho as ligações chamadas ligações iônicas. Nas ligações covalentes, ditas ligações covalentes, eu tenho uma situação contrária, tá? Onde os átomos eles são favorecidos através do compartilhamento de elétrons. Então, neste caso, os átomos não perdem seus elétrons. Eles, pelo contrário, eles recebem elétrons, mas através de compartilhamento. Ao mesmo tempo que ele recebe elétron, ele está doando elétron, mas ele não perde aquilo que ele já tem, ele está compartilhando seus elétrons. Tranquilo? E aí eu tenho aqui o seguinte, eu tenho uma substância A e tenho uma substância B, onde vai haver o compartilhamento dos pares de elétrons. Tá? E é nessa pegada, é nessa situação, onde a gente volta um pouquinho a lembrar da regra do octeto, que é o que, pessoal? A tendência é que os átomos tenham a se estabilizar, chegar na estabilidade, através da regra do octeto, que é chegar a 8 elétrons na chamada camada de valência. Esse nome camada de valência é muito importante, esse entendimento dentro desse contexto aqui. Por quê? Porque é na camada de valência onde vai acontecer todo aquele jogo de elétrons, onde os átomos vai perder ou ganhar elétrons ou compartilhar elétrons. Neste caso aqui, de ligação covalente, eles vão compartilhar elétrons. Tranquilo? Beleza? Entendido isso aí, eu tenho o seguinte. Um elemento A, ele tem tendência a receber elétrons. Um elemento B também vai ter tendência de receber elétrons. Então, se os dois têm tendência de receber elétrons, o que vai acontecer com eles? O que é mais interessante nessa estrutura molecular? É que eles compartilham seus elétrons, porque ambos têm tendência a receber elétrons, tranquilo? Aí o que acontece? Eu tenho o seguinte, quando é que vai acontecer esse compartilhamento de elétrons? Em algumas situações, que eu destaco aqui para vocês. Quais situações são essas? Ligação hidrogênio-hidrogênio, compartilhamento de elétrons. Por quê? Porque o hidrogênio ele tem tendência a receber um elétron, porque se estabiliza com 2. Então, hidrogênio-hidrogênio. Uma ligação de hidrogênio para um ametal, tá? Porque os ametais têm tendência a receber elétrons. Então, uma ligação de hidrogênio para metal e uma ligação direto de ametal para ametal. Tranquilo? E aí, esquematicamente, fica dessa forma. Eu tenho um elemento A com o elemento B, que vai fazer o que, pessoal? O que eles vão fazer? Eles vão compartilhar os seus elétrons. Um par de elétrons eu tenho. Eu tenho uma outra situação que é com 2 pares de elétrons. O que eles vão fazer com esses 2 pares de elétrons? Eles vão compartilhar esses 2 pares de elétrons para se estabilizar. Eu tenho uma outra ligação que é com 3 pares de elétrons. O que eles vão fazer? Eles vão compartilhar esses pares de elétrons. Professor, tem um exemplo para isso? Sim, vamos lá. Preste atenção no seguinte. Eu tenho o hidrogênio e tenho o bromo, propriamente dito. E eu tenho que dar uma olhada na tabela periódica para ver que famílias estão pertencentes a esses elementos para eu saber quantos elétrons eles têm na última camada. O hidrogênio está lá na família 1A. O bromo está na família 7A. Se está na família 1, quantos elétrons ele tem? O hidrogênio? 1 elétron na última camada. O bromo tem quantos elétrons? O bromo tem, está na família 17, ele tem 7 elétrons. Olha só o que aconteceu aqui. O bromo está na família 17 ou 7A. Quantos elétrons ele precisa para chegar na estabilidade? Precisa de 1. Para chegar a 8. O hidrogênio precisa de quantos? O hidrogênio tem uma particularidade que ele se estabiliza com 2. Precisa de quanto? De 1. Então o que acontece? Eles compartilham esses elétrons. E aí o que houve aqui? Um compartilhamento desses elétrons. Formando o quê? Um par de elétrons. Olha só.
1, 2 para o hidrogênio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 para o bromo. Tranquilo? E aí eu tenho uma ligação com um par de elétrons. E eu tenho uma ligação por compartilhamento chamada ligação covalente. Professor, tem mais um exemplo? Tem como citar mais um exemplo? Sim, vamos lá. Mais um exemplo. Entenda o seguinte. Ligação entre hidrogênio a metal. A gente acabou de fazer. Uma ligação hidrogênio-hidrogênio. Vamos lá. Hidrogênio-hidrogênio. Eu tenho um hidrogênio que tem um elétron. E eu tenho um outro hidrogênio que tem mais outro elétron. O hidrogênio se estabiliza com 2. Compartilhou aqui. Pronto. Fechou. Ligação covalente. Compartilhamento de elétrons. Ninguém perdeu o elétron. Apenas compartilhou aquilo que já tinha com quem precisava. Como ambos precisam, compartilhou. Cheguei na minha regra que me permite a estabilidade. Mais um exemplo, professor? Tem como me dar mais um exemplo? Sim, vamos lá. Eu tenho a seguinte situação. Eu tenho uma ligação de oxigênio. Oxigênio se estabiliza com quanto? Ele está em que família? Família 16 ou 6A. Então vamos lá. Oxigênio. Quantos elétrons o oxigênio tem? Tem quantos? 6. Falta quanto para se estabilizar? Falta 2. Então ele precisa fazer 2 ligações. Então uma ligação oxigênio-oxigênio, como é que vai ficar? Que é o chamado O2. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Pronto, tranquilo. Lá do outro lado, o outro oxigênio tem que ter quantos elétrons? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pronto. Ambos temos 6. Eu vou colocar o 6 que já é dele. E o que eu vou fazer? Nada. Já aconteceu aí. Porque quando eu coloco os elétrons, que são os elétrons da última camada de valência, a ligação já aconteceu naturalmente. Então vamos lá, olha, o que aconteceu aqui? Compartilhou aqui, pronto, foi. Compartilhou aqui, pronto, foi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 para esse oxigênio. E para o outro? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Acabou a minha ligação covalente. Eu tenho a minha molécula formada. Tranquilo? Bacana? É tão simples, é muito simples. Vamos lá, professor, tem outro exemplo? Tem, vamos lá. Mais um. Eu tenho esse seguinte. 3 pares de elétrons. Me dá um exemplo, professor. Vamos lá. Nitrogênio. Tá? Gás nitrogênio, como é que forma? N2. Então vamos lá. Quantos elétrons tem o nitrogênio na última camada? Quantos? Ele está na família 15. Se está na família 15, quantos elétrons ele tem? Ou 5A, ele tem 5 elétrons na última camada. Falta quantos? Faltam 3. Então vamos lá, coloca os 5 que já é dele. 1, 2, 3, 4, 5. Fechou. Eu vou fazer uma ligação com outro nitrogênio. O outro nitrogênio tem que ter quantos elétrons? Também 5. 1, 2, 3, 4, 5. Pronto. O que vai acontecer aqui agora? Compartilhamento de elétrons. Como é que eu faço isso aqui? Não, não faço. Já está feito. Eu vou só ligar aqui. Fiz aqui, fiz aqui, fiz aqui. Pronto, fechou. Quantos elétrons agora tem esse nitrogênio? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Compartilhou. Se você olhar para o outro nitrogênio, ele vai ter 8 elétrons também na última camada, que é a chamada camada de valência. E assim a gente completa o nosso octeto. Professor, tem como me dar mais outro exemplo? Tem, claro, vamos lá. Compartilhamento de elétrons. Então perceba, ninguém está perdendo elétron. Eles estão compartilhando aquilo que ele já tem com o coleguinha. Então todo mundo vai ficar feliz. Então perceba o seguinte. Eu tenho NH3. É amônia. Então significa dizer o seguinte. O nitrogênio está fazendo quantas ligações? 3. 3 para quem? Para hidrogênio. Então aqui eu tenho uma ligação o quê? Hidrogênio a metal. Vamos lá ver como é que fica isso aqui? Como é que vai ficar isso aqui, professor? Na prática. Vamos lá. Eu tenho o seguinte. O nitrogênio, você já sabe que família? Essa aí mesmo que você pensou. Família 5A, família 5. Então vamos lá. O nitrogênio está na família 5. Se está na família 5, o que acontece? Quantos elétrons ele tem? Ah, professor, lembrei. Ele tem 5 elétrons. Então eu vou colocar ele de uma forma aqui que vai facilitar o meu compartilhamento. E aí como é que eu vou fazer? Vou colocar um aqui. Vou colocar outro aqui.
Vou colocar outra aqui. Se ele tem 5, para chegar em 8, quantas ligações ele está fazendo? 3. Coloquei os 3 aqui. Então sobrou quanto aqui dos 5? 2. Vou colocar esses 2 aqui. Vamos lá. E nitrogênio? Quantos nitrogênio ele está fazendo? Eu vou fazer ligação para todos esses elétrons aqui? Não. Ele está dizendo que eu tenho que chegar em 8 para o nitrogênio. E o hidrogênio eu já sei que faz 2 ligações. Ou melhor dizendo, uma ligação e ele tem um par de elétrons. Tranquilo? Vamos lá. Como é que vai ficar isso aqui? Então, para o hidrogênio, eu vou colocar um hidrogênio aqui. São 3, eu não está falando que são 3? Então, eu vou colocar um aqui, vou colocar outro aqui, vou colocar outro aqui. O hidrogênio já tem com ele quantos elétrons na última camada? Tem quanto? Tem 1. Coloquei. O outro hidrogênio? Tem 1. Coloquei. E o outro hidrogênio? Tem 1. Pronto, fechou. Quantos o hidrogênio precisa de elétrons para se estabilizar? Precisa de um par. Então, 2 elétrons. Um par, 2 elétrons. Um par, 2 elétrons. Então, e nitrogênio nessa equação? 1, 2, 3, 4, 5 que já é dele. E falta quantos para ele se estabilizar? Falta 3. Então, 5 que já é dele, com mais 3 elétrons do hidrogênio, fez 8. Tranquilo, pessoal? Beleza? Ligação covalente é dessa forma que a gente faz. Não perde elétron. Eles têm tendência a receber elétron. Então, se ambos têm tendência a receber elétron, o que vai acontecer com ele? O mais provável, vai acontecer uma ligação covalente, todo mundo vai ficar feliz, todo mundo vai estar estabilizado e eu tenho a minha molécula formada, neste caso a molécula da amônia. Tranquilo, pessoal? Bom estudo para vocês, até a próxima aula. Tchau! Fechou?